Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Só um momento. Me diz uma coisa. Esses 10 segundos de silêncio te deixaram um pouquinho desconfortável? Talvez preocupado? Ué, será que ela esqueceu o que ia dizer? Felizmente não. O silêncio. Hoje eu quero te provar e mostrar que você só precisa dele para falar bem. Fica fácil imaginar, pensar na função do silêncio, na comunicação, imaginando um arco e uma flecha. Para a flecha ganhar força e precisão, ela precisa dessa tensão do arco. Na comunicação, o silêncio ocupa exatamente esse vácuo, esse espaço vazio que impulsiona, que direciona, que dá força para as palavras. Jesus Cristo, Churchill, Martin Luther King e outros grandes comunicadores da história da humanidade, eles não eram respeitados apenas pelo que falavam, mas também por saberem usar com intenção inteligente esses espaços vazios da fala. E eles usavam de pelo menos 3 maneiras diferentes, que eu vou te mostrar a partir de agora. E eu sou capaz de apostar contigo que você já tentou usar inconscientemente numa conversa, ou já tentaram usar com você, mas você interrompeu. Porque é desconfortável. E porque você desconhecia o papel, a função desses 3 tipos de silêncio. Então vamos a eles. O primeiro silêncio é o silêncio pausa dramática. E é esse silêncio aqui, que eu estou usando entre uma frase e outra enquanto eu falo. Junto com os meus gestos, ele é responsável por direcionar a sua atenção enquanto eu falo. Eu costumo dizer que ao falar em público, ao vivo, não dá tempo para o seu ouvinte, é impossível que ele volte atrás e ouça e assista de novo. Já parou para pensar que talvez ele só precise desse tempo? Desse espaço com ausência de fala para refletir sobre o que você acabou de falar? Para gerar uma expectativa, uma atenção positiva para o que vai vir a seguir? Ou simplesmente para você respirar e dar tempo para o público respirar com você antes de vocês seguirem em frente? Martin Luther King usou mais de 38 vezes o silêncio pausa dramática durante os aproximadamente 17 minutos daquele famoso discurso I Have a Dream. As pausas duraram entre 0,6 e 1,2 segundos, uma média de 1 segundo por pausa. E se você já ficou um segundo sequer em silêncio na frente de uma grande multidão, sabe bem o que eu estou falando aqui. 1 segundo sustentado na frente de um grande grupo, para quem fala, meu amigo, é uma eternidade. Mas Martin Luther King usou e sustentou esse silêncio. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando usado nos momentos certos, para olhar para o público, no final das frases repetidas durante o discurso dele, tudo isso daria mais emoção, tensão, impacto para um discurso que entrou para a história. Se você está pensando aí em usar o silêncio pausa dramática quando for falar em público numa próxima oportunidade, uma advertência apenas. Fora do contexto e usado em excesso, ele pode deixar sua fala dramática ou arrastada demais. Portanto, recomendação, use com moderação. Mas use, e já te antecipo, o silêncio vai desafiar a tua capacidade de se manter confiante para sustentá-lo. O silêncio sempre desafia a nossa confiança. Principalmente o silêncio número 2. O silêncio número 2 é aquele tempo que você precisa entre ouvir, pensar e responder. Ayrton Senna usava o silêncio reflexivo sempre que questionado por um repórter sobre algo um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais afrontoso. Ele fazia longas pausas, aplicando o silêncio reflexivo
antes de retornar. E eu tenho certeza que nessa hora, gente, o repórter se dizia assim, será que ele ainda vai responder alguma coisa? Porque era longa mesmo. Mas ele usava. E a resposta que vinha a seguir costumava ser bastante inteligente, bastante ponderada. O silêncio reflexivo, ele evita um dos efeitos colaterais mais temidos por você na comunicação: o arrependimento. Falando ainda desse tipo de silêncio, o silêncio reflexivo, a neurociência diz que o tempo entre ouvir, processar e responder, ele depende da complexidade da atividade, depende do quanto você está familiarizado com ela e da tua atenção à atividade. Se eu te perguntar, quer café ou chá? Você vai demorar alguns milissegundos para me responder. Agora, se eu te perguntar, devo demitir metade da empresa para cortar gastos? Sinceramente, eu espero que você demore um pouco mais que alguns milissegundos para me responder. Aliás, o silêncio reflexivo pode durar minutos. Pode ser um minuto que você precisa para ir pegar um café, uma água, ou respirar um pouquinho, pegar um ar, ir ao banheiro, antes de responder a algo que vai colocar muita coisa em risco. Numa próxima vez lá na empresa, em que você estiver prestes a perder a paciência numa conversa e colocar muita coisa em jogo na resposta, já sabe, pede um minuto, usa o silêncio reflexivo e vai buscar um café. 2 advertências sobre o uso do silêncio reflexivo. A primeira, use sem moderação. A segunda, só fale depois dele, se for para melhorar o silêncio. Inclusive, essa frase é atribuída a Gandhi. Tem muita frase na internet atribuída a Einstein, a grandes pensadores que não são deles. Então, sinceramente, eu não sei se Gandhi disse isso, mas eu tenho certeza que Gandhi era um adepto do terceiro e último silêncio, o silêncio conector. Todas as segundas-feiras, Gandhi permanecia, dizem, o dia todo em silêncio. Ele só se comunicava em 2 situações. A primeira, por escrito, e a segunda, se um doente precisasse muito da ajuda dele. Antes que você se diga aí, Giovana, fora de cogitação, eu chegar segunda-feira lá na empresa me comunicando apenas por escrito com as pessoas que trabalham comigo. Não está nos planos me tornar um líder pacifista. E, sinceramente, Giovana, me parece que esse silêncio conector ele tem um caráter mais espiritual do que uma ligação com a comunicação humana. Antes que você se diga tudo isso, me dá um tempinho aqui para te explicar melhor esse silêncio. E para isso eu vou precisar contar uma história. É uma história sobre a minha vida, mas poderia ser sobre a sua. Essa menina aqui da foto sou eu, aos 3 anos de idade. Todo mundo tem algo da infância que lembra assim com um pouco mais de carinho. Eu lembro de transformar os objetos da casa da minha avó em microfone imaginário. Eu lembro do meu pai brincando comigo na sala lá de casa e cantando assim: quando subo nesse palco, minha alma cheira a talco. Eu lembro de transformar os gibis em fichinhas imaginárias do meu programa de TV que eu e a minha irmã apresentávamos lá na sala de casa. E claro que eu me tornei aquela aluna que a professora escreve assim no boletim: é ótima aluna, mas conversa demais. O fato é que tanto minhas professoras, quanto os meus pais, quanto os meus avós, todos eles me incentivaram demais a seguir carreira na comunicação e eu segui. Me formei em comunicação social, jornalismo e fui para o rádio, para a televisão, para o palco apresentar eventos e eu segui nessa vida por mais de 10 anos. E eu amava essa vida. Mas algum tempo depois, eu descobri que eu amava mesmo era a sensação de me sentir admirada, exposta, aplaudida pelo que eu fazia. E sim, eu sei que todo ser humano tem, em maior ou menor nível, a necessidade de ser valorizado e reconhecido pelo que se faz, correto? O problema é que eu só sentia que eu tinha algum valor pessoal e profissional se eu recebesse os aplausos. Porque, e quando o aplauso não vem?
Quando eu me tornei uma educadora, quando eu comecei a ensinar comunicação e oratória, a internet se transformou no meu novo palco. E as visualizações, os likes e o número de seguidores se tornaram para mim a nova maneira de receber aplausos do público. Vocês sabem que isso não termina bem, não é mesmo? Porque na internet, a um toque de distância da tua tela, está toda a comparação possível desse mundo. E eu confesso para vocês, não foi fácil. Resiliência talvez seja a palavra que melhor define o que eu precisei desenvolver para me acostumar com a ideia de gravar um vídeo preparado com um roteiro estudado uma manhã inteira e perceber que ele tinha menos visualizações que a influenciadora divulgando o jogo do tigrinho. Quando o número de seguidores, de curtidas, de visualizações ficou aquém da minha expectativa, mas muito aquém, e aí você coloca nesse pacote a ansiedade que crescia, o tempo de uso de telas cada vez maior e sem regras, um excesso de trabalho de mais de 10 anos. Esses componentes todos, quando colocados num pacote, são o pacote perfeito para o adoecimento emocional e físico. Só que antes de eu chegar no fundo do poço, eu pedi ajuda. E quando eu pedi ajuda, eu descobri o silêncio conector. Imagine que tem 2 botões no mundo. Um é capaz de baixar e aumentar o volume de tudo que existe fora de você. O outro é capaz de baixar e aumentar o volume da voz que existe dentro da sua cabeça. O silêncio conector é colocar o volume do mundo no mudo e ouvir apenas a sua voz. Na prática, as corridas que eu fazia e ainda faço todas as manhãs, que eram sempre acompanhadas de muito podcast, de muito conteúdo, de muitas referências, muitas delas começaram a acontecer em absoluto silêncio. Você já experimentou passar 40, 50 minutos só com você? Eu comecei a regrar o meu tempo de uso de telas e eu parei de produzir conteúdo por um longo tempo e continuo nessa batida. Reduzi demais, gente, e confesso, perdi seguidores, perdi contatos, possivelmente perdi alguns contratos. Eu voltei a me permitir sentir tédio, de novo, um tédio que eu não tolerava mais sentir há muitos anos. Mas preciso contar uma coisa para vocês, eu nunca me senti tão criativa, eu nunca me senti tão plena quando eu estou em um palco como esse, ou na frente das pessoas, porque quando você ouve a voz que existe dentro da sua cabeça e silencia um pouco as referências do mundo, você se reconecta com a tua criatividade, com a tua inteligência, com a tua sabedoria. E sabem o que mais eu descobri? Que o silêncio conector é o melhor amigo dos introvertidos. Porque eu sou expressiva, comunicativa, mas eu não sou extrovertida. A minha bateria social, gente, ela é bem curtinha. Antes e depois de situações de grande exposição, de longas reuniões, o introvertido precisa ativar o silêncio conector. Ficar quietinho, colocar o volume do mundo no mudo e se ouvir. E recarregar ou carregar sua bateria social para que quando ele estiver no palco ou na frente das outras pessoas, ele esteja por inteiro. Portanto, o silêncio conector vale para todos nós. Mas se você for introvertido, introvertida, anote aí na sua agenda ou no post-it que fica lá do lado do seu notebook. E implemente, e depois você me conta como é que foi. Agora sim, eu queria te presentear durante essa conversa, com pelo menos 20 segundos, acredito que tenha sido até um pouquinho mais, de silêncio absoluto. Eu desejo profundamente que durante esse papo, você tenha se dado conta sobre o quanto o seu público precisa do silêncio pausa dramática para prestar atenção na tua fala. Eu introduzi ele várias vezes aqui. Eu espero que você tenha se dado conta
que o silêncio reflexivo é importante para você, para que você não se arrependa depois de falar. Eu também espero que você tenha se dado conta que o silêncio conector é capaz de recuperar uma confiança que talvez você tenha aí dentro e esqueceu que tem. E essa confiança vai te tornar capaz de sustentar os outros 2 silêncios. Mas, gente, sabe o que eu desejo mesmo, de coração? Que você tenha ouvido algo durante os 20 segundos que nós todos aqui permanecemos em silêncio absoluto. Porque o silêncio sempre comunica. Muito obrigada.